Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre conselho de classes e um pouquinho também de sindicato. Para acompanhar essa conversa comigo, André Rocha. Bom dia, galera. Tudo bom? Tá motivadão, hein? Um borcejo do tamanho da... Essa é a motivação pra gravar o podcast. Ele, o... Tempo. Ele também está aqui, o Edros Miranda. Fala aí, galera. É isso. Antes de ir, André. Dia acabou de chegar. Antes de ir. Os recados, né? O único recado. Os recadinhos aí, vai lá. Arroba Pra Ser Sincero Podcast. É isso, ela dá uma moral para nós outros. Certo, vinheta? Muito bem, Edwards. Sou eu, como sempre. Vamos começar falando sobre o conselho regional, ou conselho... Qual a nomenclatura mais correta? É conselho profissional. Conselho profissional. Isso. Você sabe quantos conselhos profissionais existem no Brasil? Cara, quantos eu não sei te dizer não. Eu sei os principais. Quais são? O CREA? A OAB? Ó, temos... CRM? Vamos por ordem alfabética. Analfabética, vai. Temos dos administradores, dos advogados. Ó, dos administradores, CFA. Dos advogados, OAB. Dos arquitetos e urbanistas, do CAL. Dos assistentes sociais. Assistentes sociais? Sim, tem um deles. Tem dos bibliotecários. Ah, você achou que bibliotecário ficaria de fora? Temos dos biólogos. Temos dos biomédicos. CRBio. Dos contabilistas. CRM. Dos corretores de imóveis. Corretores de imóveis? Tem que Esse ter. filho da puta nem faz faculdade? COFES, tem eles lá. Tem os economistas. O Confecom, olha que legal. Temos os profissionais de educação física. Importante, deram até um processo na Cláudia Raia, não foi? Que ela tava fazendo no perfil dela do Instagram alguns treinos de exercício físico e eles processaram. Vale lembrar disso. Temos também dos enfermeiros, dos engenheiros e agrônomos. Temos dos estatísticos. Pra cada profissão tem uma. Temos dos farmacêuticos, dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, médicos veterinários. Tem do pedreiro? Museólogo. Temos museólogos. Eu não sabia que existia museólogo. Temos dos músicos. Olha só. Temos dos nutricionistas, odontologistas. Faculdade de música? E tu nisso. toca uma banda aí? Tem várias bandas e vários projetos. Fala isso mais uma vez que o conselho vai vir aqui te pegar. Temos Tem do fotógrafo? Porque fotógrafo também, Não, a maioria fotógrafo dos não fotógrafos tem. que eu conheço não tem curso. Não, fotógrafo não tem não. Ah, ó. vou criar. É importante. Olha só, temos psicólogos, químicos, relações públicas, representantes comerciais, técnico em radiologia, industriais e técnico agrícola. Esses são os principais. Esses são os principais só? São só os principais. Achei que era Tem todos. mais. Não, tem mais. Sempre tem mais. Tá de sacanagem. Não Nem duvide da capacidade do brasileiro. E qual é o rolê? Pra que serve um conselho profissional? Então, vamos lá. O conselho de profissão, de classe, de profissão, profissional, enfim, o que você quiser chamar, ele é considerado uma autarquia pela União. Basicamente, ele é, assim, pra resumir, a gente não ficar no juridiquês, até porque eu nem sou da área de direito. Você é um esquerda. Ou seja, os caras da OAB podem vir aqui me pegar. Basicamente... Você não tá na jurisdição de fala, né? Então, basicamente é assim. Ou seja, você não tá no seu lugar de fala. Eu tenho que me calar no meu lugar de fala. Cala-te. Então, como ele é uma autarquia, é como se o serviço que ele prestasse fosse um serviço público. Autarquia. O que é uma autarquia? É mesmo. Vamos dar um pause e pesquisar o que é uma autarquia. Eu não sei a definição de autarquia. Ah, tá. No âmbito do direito administrativo, uma autarquia é como se fosse assim, uma entidade de administração pública indireta. E nossa, aí o nome faz super sentido com o que eles fazem. É como se eles fornecessem um serviço público que deveria ser do Estado, só que ao mesmo tempo eles não são um órgão público. Eles criam um certo tipo de lei, criam um certo tipo de especificação jurídica, só que eles não são um órgão público. Eles de alguma forma, então, participam
da legislação trabalhista, eles dão um pitaco deles lá, digamos assim, eles têm essa... Mais ou menos. Uma autarquia, ela não essa só... jurisdição? Assim, pra criar leis, eles não têm esse tipo de poder, assim, de... Ah, não, agora tem que... Tal classe tem que receber tanto. Só que eles fornecem pressão sobre os legisladores nesse âmbito. O que uma autarquia tem muito forte é um poder de polícia sobre os indivíduos que fazem essa profissão. Exemplo, um médico. O conselho de profissão da medicina, eles podem cassar o seu direito de exercer determinada atividade médica, a sua profissão médica. Claro, existem muitos casos que esse coisa vai pra justiça, porque, tipo, a pessoa pode recorrer de como assim, alguém que não é um órgão público vai tirar o meu direito, mas no fundo muitas vezes acaba ocorrendo. Então, eles fornecem um poder de fiscalizar, de criar regras, de burocratizar, então. Burocratizar. Eles são como se fosse um Estado sem ser do Estado em si. São entidades privadas. Para Estado. De forma geral. Aí tem até a OAB, é o caso mais emblemático disso, porque ela é totalmente à parte. Ela é uma autarquia, porém ela está na Constituição. Então não é tão simples tirar ela como os outros conselhos. Os advogados fizeram um belo trabalho de, na Constituição de 88, considerar... Afinal, foram os advogados que fizeram. Isso, colocar o advogado, na verdade, alguma coisa do direito como ser necessário para o ente público. Então, tipo assim, por causa daquela linha da Constituição, eles criaram a jurisdição. Ser advogado já tem metade do caminho. Isso, pra é ser importante. Sucesso. Precisa ter advogado para falar de lei ali. Basicamente é isso que eles disseram na Constituição. Então, eles são bem específicos, estão lá. A OAB tem uma pressão fora do comum, só que os outros conselhos de profissão também tem muito, e é isso que a gente vai falar hoje, basicamente. Bacana. E assim, tem algum benefício? Porque há uma taxa, né? Uma mensalidade anualmente que tu paga para os seus conselhos. Certo. Cada conselho tem uma taxa referente, eu não sei, sei lá, a última vez que eu vi do CRBio tava perto de R$300. Só que tem vários rolês. Por exemplo, se você começa a pagar o CRBio e, por exemplo, paguei esse ano e o ano que vem e o outro ano que vem eu não paguei. Porque, enfim, eu não exerci a profissão, não paguei. Se eu quiser trabalhar de novo, assinar, ter o carimbinho, né? Ter o carimbinho do CRBio, eu vou ter que pagar os anos que eu fiquei devendo e mais multa. Entendeu? E outra, tem uma coisa legal. Uma amiga, eu nunca assinei o CRBio, né? Eu nunca exerci a profissão de biólogo em si, digamos assim. Mas tem uma amiga que ela faz consultoria e para fazer consultoria, ela obrigatoriamente tem que ter assinar com o CRBio. Certo. Ela levou uma multa de R$150 porque ela esqueceu de votar o presidente do conselho. Era um dos casos que eu ia falar. Muitos conselhos colocam isso, multa se você não vota. Aí, tipo, ela não recebeu e-mail, ela não recebeu ligação. Aliás, ela reclamou muito no sentido... Eles nunca fizeram nada por mim. Muito pelo contrário, só me fizeram atrapalhar e arrancam uma boa parte do dinheiro, né, do que eu recebo. E ainda recebi uma multa por não ter votado no presidente. Que aí se eu não me engano, os conselhos profissionais de classe, cada região do Brasil tem uma, né? Se eu não me engano, aqui o CRBio daqui é região 4. Não sei, não sei de cor. Ele é dividido por região. Ele tem basicamente assim, sempre quando um conselho de profissão ele é criado, basicamente todos eles têm criado a sede nacional em Brasília. É lá em Brasília. Alguns que são bem antigos foram criados no Rio de Janeiro, que era a capital. Provavelmente o de medicina deve ser um deles. E talvez dos advogados também, talvez. Aí eu não tenho certeza qual que é lá. Não, acho que o CRM de medicina também tem regionalização também. Não, eles têm regionalização, mas tipo assim, tem uma sede em Brasília e todos eles têm regionais. Aí cada conselho vai determinar qual é o regional. Eu sei que o de nutricionista, por exemplo, não tem na região norte. Então o regional do Nordeste pega o Norte e Nordeste. E é até bem complicado isso. Eu tenho uma amiga que se formou em nutrição recentemente, tipo... É bem complicado, porque, tipo, qualquer coisa que você vai questionar sobre o conselho aqui, você tem que mandar para lá, só que lá vive uma realidade completamente diferente daqui, então tem essa complicação. Então,
eles criam um nacional e aí tem nas regiões. É isso que eu ia perguntar. É a mesma galera do nacional e regional? Não, são... Vou falar pelo Conselho de Economia, que é o que eu conheço um pouco. Faz parte. Não faço parte, graças a Deus. Inclusive ontem foi o dia do economista. Só que eu acabei esquecendo. Ontem? Foi ontem. Parabéns! Eu não sou economista. Verdade. Eu sou um cientista econômico, me chamo de cientista econômico. E essa era uma crítica que eu pretendia fazer, só que eu acabei não dando tempo de postar. Você é só economista se tiver o... Exatamente, esse é o ponto. Eu só posso me chamar de economista se eu pagar uma taxa pro Confecom. Como eu não quero pagar essa taxa, eu me considero um cientista econômico. Que é mais legal do que econômico. Eu concordo que é mais legal. Eu tenho que pagar pra ter um econômico. nome mais ou menos, tá ligado? Pô, de graça eu ter um nome mais legal, não faz sentido. Enfim, vamos lá. O que eu tava falando? É da realidade do... Ah, sim. Basicamente, tem lá o conselho regional aqui em Porto Velho, por exemplo. Até o pai da Melissa, ele já fez parte e tal. Sim. Tem votações, coisa e tal. E pelo que eu entendi, existem as votações dos conselhos regionais para votar no nacional. E aí, esses nacionais, assim, que vão estar lá em Brasília, fazendo os lobby deles. Antes da gente necessariamente começar a criticar, vamos entender o que o Danilo perguntou, para que é bom isso. Vamos tentar pensar na lógica do porquê foi criado, porque tem dois pontos de vista. Porque claro aí. que eles usaram uma justificativa da hora pra criar o rolê todo. Tem que criar uma justificativa. Tem dois pontos de vista que você pode ver. O primeiro é ponto de vista do profissional, que é o economista ou o profissional que vai exercer essa profissão, ou o cliente. Do ponto de vista de cliente, qual que é a justificativa de existir os conselhos de profissão? É você ter uma segurança na capacidade daquele profissional. Eles se baseiam principalmente numa teoria econômica que fala num mercado relativamente livre, você tem o que eles chamam de assimetria de informação. O que é isso? Nem sempre o que o André sabe, eu sei também. Então, se a gente for disputar alguma coisa no mercado, pode ser que o André tenha alguma informação privilegiada e eu não. Isso é o chamado assimetria de informação e ele pode se beneficiar disso. Então, os conselhos de classe fazem o quê? Bom, em vez da gente ter, para o cliente, em vez de ter esse problema de, pode ser que o cliente o economista esteja enganando a população, pode ser que ele nem tenha uma faculdade de economia, então vamos criar um conselho que a gente exige que todos os participantes do conselho tenham essa faculdade. E aí a gente garante que ele tenha o conhecimento necessário para exercer aquela profissão. E aí a gente pode também criar, inclusive, normas e regulações do ponto de vista ético que a gente pode responsabilizar ele. Um caso mais comum disso é nos conselhos de engenharia. Até por tratar de obras realmente mais relevantes para a população, imagina um engenheiro constrói um prédio e cai. Então eles acreditam que ter esse conselho é uma forma de responsabilização. Porque quando o engenheiro vai lá e assina o projeto, pelo que eu entendi, uma cópia desse projeto fica no conselho. Então, se acontecer qualquer coisa, eles sabem quem foi o engenheiro que assinou isso, então podem cobrar judicialmente disso. Essa é a justificativa do ponto de vista do cliente. A justificativa principal do ponto de vista dos profissionais é fornecer com que haja qualidade no serviço prestado. Justo. Na prática é o quê? É um carimbo de certificação que vai dar certo. Isso. O prédio. E em outras palavras, assim, é tipo... Trabalho. Cara, todo mundo que tá aqui tem uma qualidade boa. Então a gente vai proteger vocês, trabalhadores dessa área, de que alguém aí fora queira tomar o lugar de vocês, tomar a profissão de vocês. Querer fazer um prédio, não vai rolar. Não, porque ele não pode. Isso é reserva de mercado. Exatamente. Isso é claramente uma reserva de mercado. E aí é nesse aspecto que os conselhos de classe, eles se parecem muito com o sindicato, que era o que você perguntou. Porque os sindicatos, eles fazem exatamente isso. Eles criam regras que vão favorecer os caras que são sindicalizados. Qualquer um que tá fora vai ser prejudicado por isso. E é exatamente esse o ponto que um conselho de classe faz. Você sabe quantos sindicatos tem no Brasil? Não faço ideia. 16.720. Sério? Existe tanta profissão necessária assim? 5.242 são sindicatos patronais. O que são patronais? São dos empregadores. Ah, de patrão? É. Não é só um? Tipo, sindicato dos patrões?
5.242. Como assim, sindicato? Deve ser por cidade, né? Porque... Deve ser por empresa. Pra defender os interesses dos empregadores. Nossa, cara. 11.478 sindicatos dos trabalhadores. Aí, tipo, tem de tudo que é bizarrice. Tem sindicato dos funcionários sindicais. Cara, isso é a minha próxima pergunta. Tem essas bizarrices. Tem. Será que tem sindicato dos sindicatos? Caraca, Roberto Campos era um visionário, né? Ele já falava que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Caramba, velho. E tem, por exemplo, umas coisas que eu acho que pra nós não faz muito sentido, que é sindicato dos motoristas de aplicativo. Não faz nenhum sentido. O Não objetivo faz é que não haja isso. Mas, enfim. Mas tem, em Porto Velho, inclusive, Mas aí, tem. os caras, os próprios motoristas que foram lá e fizeram, né? Foi. Não, aí que tem um problema. Geralmente. Mas aí que reclamava um grupo com de quem? 10 motoristas vai lá e faz. Aí, tipo, tem 100 que não Que quer e não não tão tá nem nem aí. Mas de alguma forma, verdade. agora, se fazer uma greve, os 100 carros vão ter que parar. Então, aí que vem o ponto. No Brasil, principalmente, geralmente os conselhos de classe, eles não são gerados de forma o que faz sentido ser orgânico, sabe? De tipo assim, dos trabalhadores para o conselho. Não foi tipo um monte de trabalhador que decidiu se juntar. Geralmente vem de fora pra dentro. É uma meia dúzia, que é exatamente o que você falou. Às vezes eles nem trabalham com coisa Então, de aplicativo. É exatamente isso que eu ia e comentar. acham que precisa de um conselho de classe, um sindicato, Pra proteger. e nomeia aquilo. E a partir dali, eles, de certa forma, obrigam os outros a participarem daquilo. Pois é, eu coloquei aqui o que faz um sindicato, né? Você pega lá a lista deles. Eles intermediam ali a negociação de acordo coletivo, participam na legislação trabalhista, eles também fazem intervenção em ações judiciais, preocupação com as condições de trabalho e também fazem denúncias em casos de abuso. Lembrando que até 2017 tinha um imposto obrigatório, que era o imposto sindical, que, enfim, quem já teve salário aí, quando você olha na tua folha lá, tem descontado, eu não lembro qual era a porcentagem. Também não lembro. Eu acho que variava. Era variável para cada trabalhador, né? Mas eu acho que era por ano também. Mas assim, isso pegava uma parte do seu salário. Aí, mas qual foi a grande realidade, como o Edson tinha comentado? Já que foi uma coisa obrigatória, na verdade a galera do sindicato meio que deixou de defender aquelas pautas do começo, de coletivismo, para proteger o trabalhador. Acabou que eles não estavam mais representando trabalho nenhum, só uma parte privilegiada, digamos assim, né? Eles estavam mais preocupados ali em de alguma forma melhorar as condições do sindicato em si, não daqueles que participavam obrigatoriamente até 2017 do sindicato. Aí eu falei que favoreciam um grupo pequeno, e também o que a gente mais vê isso na TV, nas mídias, digamos assim, é o trabalho partidário. Sim. Né? Isso era algo que eu ia falar um pouco mais pra frente. Mas Porque, por exemplo, nós aqui, vamos pegar o Eders, por exemplo, é o Cofecon? Cofecon. Ele vai lá, só que o Eders, tipo, é libertário. Mas o sindicato, por exemplo, sei lá, dos economistas aqui... Não, conselho não. Sindicato. Mas tem sindicato dos economistas? Eu acho que não. São 16 Eu não mil. apostaria que não, mas eu acho que não. 16 mil. Tem sindicato dos sindicatos. Você realmente acha que não vai ter um Então, sindicato talvez dos trabalhadores tenha, economistas? talvez tenha, mas eu não vou apostar. Não vou arriscar. Aí essa galera do sindicato, sei lá, whatever, da CUT, vamos pegar a CUT. Não, mas isso serve pros conselhos também. A gente vê um ativismo político, por exemplo, da OAB. E que não é o mais... mesmo da galera que participa. Sim. E, tipo, não tá representando absolutamente nada. Nada. É que nem a democracia. Acha que tá representando alguma coisa, mas não. Vide presidente, né? Vide presidente, vide vereador. Vide prefeito, vide qualquer cargo público representativo escolhido democraticamente. Assim, a gente fala democraticamente, acusando a democracia, usando a democracia para atacar a democracia. Aí vem o ministro da STF, Alexandre de Moraes, derruba esse programa e mete nós três aqui numa cadeia. Isso, porque fala que a gente tá sendo antidemocrático. E fala que a gente tá sendo Explica por que a gente acredita que a democracia é um
ditadura da maioria. Explique isso. Porque de Só- forma objetiva... Isso aqui é só pra pessoa aspas, entender. parênteses. Isso, um parênteses que não tem nada a ver com o assunto, mas só pra vocês entenderem o rolê. Eu recomendo até pra complementar o rolê, Democracia, o Deus que falhou. Um livro bem curto. Um livro curtinho do... Eu não consigo falar. É Hobbes. Então, Do jeito que quiser. Hermann... Hans Hermann Hoppe. O Cheio de Hopezinho. H. O Hopezinho, enfim. É um livro dele onde ele vai ali criticar o porquê que a democracia não é um rolê que necessariamente funciona. Tá ruim, filho? Porque justamente a democracia vai escolher o que a maioria quer. E a outra parte vai ficar se fudendo em 4 em 4 anos, em 8 em 8 anos, enfim. Ou até eternamente se for uma ditadura na democracia. E necessariamente não vai dar conta de representar todo mundo. É impossível representar 200 milhões de pessoas em um cara só. Aí se você assume de um sistema, digamos assim, a esse defendido também por Hope, num sistema libertário, onde cada um com as suas ideias individuais se agrupam em prol do que acreditam. Por exemplo, a galera que gosta, sei lá, do Lula. Ótimo, pega uma parte do Brasil, fecha assim e fala, aqui é quem é de esquerda mora aqui e vira, sei lá, República Comunista do Brasil. Justo, belo e moral. Não, a outra que parte... geralmente República Comunista eles colocam o nome tudo assim, é República da Liberdade. Liberdade, comunismo não rola. Mas é porque ele sempre coloca assim, você percebe, você quer saber se um país é comunista, ele coloca todos os nomes que ele não é, tá ligado? Geralmente é assim, é só... China e Coreia do Norte. Isso. República Democrática da China. Não é uma república, não é uma democracia e não é chinesa. Só que, Porra. caralho. Ótimo, você que é de direita, radical, fascista, belo, justo e moral, vai, circula ali uma parte e faz o diabo que você quiser. É o mantra do libertarianismo, só não pisem em mim. Como é que é o nome? É ação voluntária? Isso. Remoção voluntária, não é? Não, pô, desse negócio Remoção. de agrupamento, quem... Associação voluntária. Associação voluntária. É assim, a gente pode deixar num nível mais micro quando a gente fala em privatizações de bairro, privatizações... Aí, condomínio já funciona mais ou menos assim. Mas se você começa privatizando um bairro, privatizando... Cara, é difícil de explicar, porque aí a galera acha que tu vai ter que pagar pra entrar num bairro, tá ligado? Se privatizar, porque privatização é difícil um falar. trem demônio, né, no Brasil. Sendo É um que outro o- termo. Eu te aconselharia a não entrar nisso, porque É. daí a gente fugiu totalmente do assunto. Do assunto, Enfim. né? A gente vai fazer um Só episódio explica pra... que você seria livre pra escolher. Isso, Se você se quiser você ser queria. governado por alguém, tudo bem. Ótimo. Se você não quiser, só quer viver sua vida ali, ó, ir pro seu trabalho, voltar a ter sua vida, não pagar o seu imposto, se você não quiser, tá tranquilo, vida que segue. É só isso. Voltando só pros isso. conselhos, tá ligado? Voltando Tem pros opção conselhos. disso ou não tem? Voltando lá pro sindicato. Tem esse rolê, então, que a gente estava comentando da militância partidária, né? Que é um problema, que não representa bulhufas nenhuma, praticamente ninguém. E também um sindicato tem um histórico de corrupção também, que, enfim, acabou. Porque entre lembrando, aspas, eles como são autarquias, eles não são sujeitos à fiscalização pública. eles fiscalizam eles mesmos, vai ficar Isso. foda. Então, tipo assim, eles te obrigam a participar, pegam seu dinheiro, como o Estado, só que eles não têm uma transparência nisso. Eles não são obrigados a ter, pelo menos. Então, eles podem fazer o que eles quiserem. Inclusive, o que eles não quiserem também, que é fazer uma auditoria. É isso. Basicamente essa é a Não, diferença entre sindicato e... Isso, a principal e conselho, diferença né? é a parte jurídica deles. Aham. Que O basicamente conselho não tem mais jurisdição, digamos assim? tem. O conselho ele pode definir se você pode ou não exercer uma A profissão. profissão, o sindicato... O sindicato ele não pode fazer No isso. máximo ele te barra de trabalhar. Isso, mas na prática ele acaba fazendo. Imagina que a gente tá em greve aqui, eu sou sindicalista, você fala, cara, eu quero só trabalhar, quero ter meu emprego, eu tô indo lá trabalhar, beleza? Fica aí, show, eu posso te impedir de trabalhar. Os caras geralmente fecham a porta escola. da empresa, não sei o que, a escola e tal. Então, tipo, de certa forma ele tá impedindo, só que ele não pode impedir você de exercer a profissão. O conselho pode, ele tem uma jurisdição maior. Verdade. Eu diria que ele, Ele é até um pode pouco... caçar a sua... ele é um pouco mais seu diploma, prejudicial. Ele pode ser um mecanismo de perseguição muito forte. Mas e como é que é? Por exemplo, vamos supor que o conselho caçou... Eu sou formado em biologia, enfim, o CRBio. Aí falou, você não vai exercer mais biologia. E aí, eu faço o que da minha vida?
senta e chora. Faço biologia de novo? E Não. Faço de novo? Você troca de profissão, arruma uma outra. Tipo, faço outra faculdade e vou tentar outra coisa. Isso. Sei lá, gastei 20 anos da minha vida na formação de Problema biólogo, é seu. doutorado, mestrado. O problema é seu. Ele não mais. Isso. Sei lá, vai ser biólogo em outro canto. Esse biólogo na Bolívia. Aí faz a provinha lá. Foda-se. Isso é muito sério, cara. Acontece muito. Só que daí, tipo, talvez, isso é bem comum. Eu tô passando por uma experiência de que algumas coisas bem lógicas na minha cabeça, eu vou conversar com alguém e a pessoa... Não, mas como assim? É o caso de conselhos, sabe? Tipo, muita gente defende conselhos por realmente entender que aquilo faz sentido, que aquilo é uma lógica. Por exemplo, como é que não vai existir um conselho de medicina? Como é que eu vou chegar no hospital e o cara não tem nem medicina pra fazer? Se não tiver um órgão regulador, as pessoas podem ser enganadas. Não tem como eu saber se o Danilo fez medicina mesmo ou não. Ou se ele só tá enganando o pai dele falando que tá indo pra faculdade. Não dá pra saber. Sim, faz sentido. Só que um erro que a maior parte das pessoas... Eu vou pra faculdade. Não passo, mas eu vou. Tô brincando. Tô indo faz 10 anos. Tô no primeiro. Tipo assim... As pessoas... Eu esqueci, deu branco. O que eu tava falando? Que tá, das o pessoas. conselho seria tipo um órgão pra certificar que ele Isso. realmente é apto à profissão. As pessoas, quando a gente fala que um conselho não deveria existir, automaticamente as pessoas pensam em que a gente tá dizendo que o mercado simplesmente não vai fazer nada por isso. Cada um faz o que quiser e pronto, acabou. Na verdade, não. Só que a verdade, não, e não faz nenhum sentido isso. Vamos pegar o exemplo que você deu do Uber. Há um tempo atrás, antes do Uber existir, você pegar carona com um desconhecido era meio, no mínimo, estranho, né? Tem até um cara que até fala, era um jeito bem estranho de você se matar. Você pegar carona com um estranho. Era um jeito bem aleatório de morrer. Oh, me leva ali. Só que daí surgiu uma empresa em que ela exige um cadastro de um motorista, exige um cadastro de quem quer fazer as parte das corridas, sabe? Quem quer usar esse serviço. E ele faz um sistema de avaliação entre eles. Claro, não é perfeito, mas ele é bem efetivo. Tanto é que se um motorista de Uber, ele trata mal o seu cliente, você dá lá 1 estrela, isso começa a prejudicar ele a ser mandado para outro. Corrida, isso, né? ele vai ganhando menos corrida, até o ponto de poder ser expulso da corporação e não poder exercer. Então, tipo... mas nesse caso é justo e bem moral. É uma empresa privada que tá regulando os seus serviços. Mas é que tá. Quando a gente tá falando que não deveria existir um conselho obrigando, na verdade, é exatamente isso. Deveria existir vários conselhos. Isso. E faria super sentido num mercado por realmente exemplo, livre. eu quero ser atendido pelo médico que tem o CRM no conselho tal. Porque lá eu sei que aquele conselho tem um histórico de fiscalizar, de saber quem é que tá registrado. Vamos criar regras mais idiotas assim que são mais fáceis. Cada um de nós aqui criou um tipo de conselho de medicina. Justo. Eu criei um conselho de medicina para médicos formados na USP. O Danilo criou um conselho de medicina para médicos formados em universidades particulares. E o André criou um conselho de medicina para quê? Para aquele que falou, eu sou médico. Qualquer um. O cara declarados de medicina. O cara simplesmente leu um livro. Se formaram no exterior. Bolívia, Paraguai, Argentina, whatever. E aí... Minha pergunta seria, tipo assim, é fácil criar um conselho? Hoje não. Hoje não. Tá. Então continua essa ideia. A ideia seria o que a gente chama de conselho num livre mercado, e essa é a visão libertária da coisa, tá? Teve até um amigo que falou, dá uma fortalecida na hora que vocês forem falar alguma coisa, da visão libertária que vocês têm, que isso mostra exatamente o que vocês estão pensando. E é isso. Cada um de nós criou um conselho que não deixa de ser uma empresa, que fornece uma certificação para determinados profissionais, que tem algumas características específicas, que é o meu caso, que médico formado na USP, eu vou dar essa certificação para ele. Aí, sei lá, o João precisa de um médico. Ele vai escolher qual médico que ele quer, qual certificação ele quer. Aí ele pega um médico do Conselho de Medicina do Danilo e fala, sei lá, os caras não confio muito nos caras, eu prefiro mais os caras que se formaram no exterior. Então ele vai procurar os médicos que são credenciados no conselho dele. Isso funcionaria. Aí as pessoas, mas sem regulação isso daí ia dar problema, né? Não. Toda vez quando se autorregula. Quando você cria algo que depende de confiança, que um conselho, uma certificação depende de uma confiança. Quando você fornece isso, a confiança é a maior moeda de troca dessa empresa. Então ela vai fazer de tudo
para manter essa confiança. Tem um exemplo bem claro disso. Há uns 10 anos atrás, tinha uma empresa de consultoria. Ela fazia auditoria em empresas. Era tipo a maior empresa de auditoria do mundo. Só que ela tinha um problema. Ela era uma franquia. Então ela abria várias franquias em vários países diferentes. E algumas franquias não tinham a mesma seriedade que a matriz. Isso começou a prejudicar a imagem da empresa. Então, tipo assim, eu criei uma auditoria dessa na China e eu tinha essa confiança em que todo mundo tinha, não, essa empresa é séria, não sei o quê. Só que essa auditoria na China tava nem ligando, tava fornecendo certificação não real. Aconteceu isso durante 2 anos. Quando descobriram, a empresa faliu. A maior empresa do mundo de auditoria perdeu todos os contratos. Por quê? Ela perdeu a confiança. Se ela não geria as franquias dela, o problema é dela. Perdeu-lhe a qualidade. Perdeu a qualidade. E isso tende a acontecer. E é até mais comum isso acontecer do que no conselho agora. Por exemplo, numa ideia onde existiria vários conselhos, a ideia de que existiria um conselho mais forte e outro mais fraco, ele era totalmente justa, né? Totalmente viável. E isso também ia fornecer uma boa métrica de preço. O médico credenciado pelo conselho tal, ele é bem mais caro. Ah, mas porque, caramba, esse conselho é muito difícil de entrar. Todos os profissionais que tem lá... Fazer uma prova pra você entrar aqui no meu conselho. Todos os médicos que tem lá, eles têm no mínimo 20 anos de experiência. Então, eles têm que cobrar tanto. Ah, mas eu não... Pô, eu só quero uma consulta, eu queria algo mais barato. Pô, tem o conselho tal que eles oferecem um serviço bem mais barato. É um pouco mais... Não que necessariamente é ruim, mas é um pouco de menor qualidade, mas atende o serviço. Mas aí também entra no outro rolê, porque se for um conselho super hard e muito caro, ele vai estar... assim, ele vai fugir do padrão do que as pessoas realmente podem pagar. Depende. Isso necessariamente pode ser prejudicial. Vai ter o nicho dele, né? Exatamente. Vai ter o nicho... como qualquer empresa, vai atender determinada demanda. Com certeza existe uma demanda de pessoas que precisam de serviço de medicina barato. Mas com certeza tem pessoas que pagariam, sei lá, R$1 milhão por uma consulta. Com certeza existe esse tipo de pessoa. Existe. Pode ser pouco? Pode. Mas existe. Ah, quem dera. Então, tipo, cada um... espera 6 aninhos aí pra... Show. Vamos ver. E tipo, aí as pessoas perguntam, mas... Beleza. Esse problema de certificação seria resolvido, o cliente estaria protegido. Só que como é que se desse algum problema? Como é que a gente ia atrás dessa pessoa? Então vamos lá. Hoje... O fato de você pertencer a algum conselho não garante qualidade de serviço nenhuma. Isso eu acho que é até errado. Se eu contratei um engenheiro e por algum motivo esse engenheiro derrubou o prédio, construiu um prédio que caiu, eu deveria processar tanto o engenheiro quanto o conselho. Porque ele certificou que aquele engenheiro era bom. Ia dar conta. E não deu. Só que isso já não acontece. É até uma boa pegada. Se alguém tiver algum problema desse tipo, processe também o conselho de profissão. Não é? Provavelmente vai ser algo novo no país. Isso daí tende a você conseguir dinheiro com isso. Mas então, a ideia é que eles falam, por exemplo, no caso eu vi um engenheiro falando, não, eu acho que é bom o conselho, porque o engenheiro vai lá, ele assina o projeto e esse projeto fica arquivado no conselho. Então se o prédio cair, a gente responsabiliza primeiro a empresa que construiu, só que depois a gente vai lá e procura quem foi o engenheiro que assinou, que ele vai participar dessa responsabilidade. Beleza, isso existe uma lógica. Mas primeiro, se você tivesse conselhos diversificado, mais uma vez, isso provavelmente seria uma rotina em todos os conselhos. Ter um arquivo dos projetos que os seus funcionários, sei lá, os seus... não seria o nome disso, das pessoas que... dos associados fazem. Porque é até uma forma de você ter registro. Hoje tem diversas formas de você fazer um arquivo extremamente mais fácil e mais barato. Mas mesmo que não tivesse, cara, você processa a empresa. Você acha que a empresa vai querer assumir a culpa sozinha? Ela vai pegar, cara, mas eu contratei um engenheiro que sabia do que ele estava fazendo. Ele disse que podia ter feito isso. Eu só paguei. Aí vão e processam o engenheiro. Da mesma forma que qualquer um. Isso é simplesmente um cumprimento de contrato. Que deveria ser suficiente no Brasil. E mesmo que não fosse, os conselhos privados, vários desses conselhos iam competir em qual teria a melhor qualidade. E aí evitar de que, tipo, por exemplo, o cara que... Com certeza vocês passaram por isso. Vocês já se formaram em algum curso, com certeza vocês já passaram por isso. Aquele cara que nunca fez nada na sala de aula.
Nada. Era um cara Qual o ruim. problema com isso? Não. Até aí, não. Só que daí ele foi e tirou a carteirinha do conselho e tá trabalhando. Igual você, que se dedicou, só tirou nota 10. Verdade. E carregou ele nas E costas. carregou ele nas costas sem muito trabalho. Você vê alguma disparidade nisso? Ué, pelo fato do conselho ser obrigado pra todo mundo, o conselho não virou mais um nivelamento. Ele tem que meio que obrigatoriamente acolher todos. Ele acolheu Independente todo mundo. Se o cara passou a 10 anos na faculdade, que era 4 anos... Reprovou Ou toda. Ele gostou tanto da faculdade que fez 3 vezes ela. E aí foi lá e conseguiu o conselho e tá trabalhando junto com você. E você não consegue uma diferenciação. Porque, inclusive, tem conselhos que proíbem propaganda. Isso é muito bizarro, que tem gente que defende, cara. Eu não entendo. OAB e Advogados medicina. A própria OAB, né? A OAB e medicina também. Você não Medicina pode também? fazer propaganda do seu serviço. Pode, pô. Medicina individual? Não, você não pode fazer propaganda Na individual. minha clínica, não posso? Não. Clínica eu acho que pode, você não pode falar de você. Eu sou o Danilo Jeremia e estou oferecendo meu serviço, você não pode fazer propaganda. E é bizarro, Ué? porque a pessoa pensa, mas senão ia ter gente com dinheiro e ia fazer propaganda. Pode ser que acontecesse isso, mas hoje o que acontece é, quem tá há muito tempo no mercado, ele já tem um nome, então ele vai conseguir cliente. O cara que acabou de se formar, a gente tem um amigo aqui, o Vit. O Vit acabou de não acabou de se formar, né, mas acabou de pegar a OAB. Ele não pode fazer a propaganda dele. Então ele tá novo no mercado. Provavelmente ninguém conhece ele como advogado. Então ele vai ter que ter um trabalho desgraçado pra conseguir cliente, Começar a fazer um nome. pra né? alguém chegar nele. Sendo que se ele pudesse fazer propaganda, ele poderia usar o marketing digital que tá pra ele. Better Call Saul. Injured. Good. Bom. Isso aí só ele entende. Coro, tá bom. E aí, tipo, em vez de você ajudar os trabalhadores, você tá prejudicando. Você tá mantendo uma casta superior ali, em que aqueles médicos, aqueles advogados, que já tem nome, eles vão ter de qualquer forma. Não se iguala mais. Deixa eu ver se... Complicado, velho. É tenso. E fora a pressão que eles exercem, né? Como eu tava falando no início do podcast, o conselho da OAB, eles estavam pressionando, entraram na justiça para caçar o direito de universidades à EAD, distância né? fornecer o curso de direito. Eles querem fazer como medicina faz. E aí você vê um não problema. pode ter medicina EAD. O que tu tá fazendo aí? Então peraí. Não, o Conselho de Medicina, isso aí muita gente não sabe. Mas eles, no governo Temer, no final do governo Temer, eles conseguiram uma liminar que proibia novos cursos de medicina abrir no Brasil. Aí você vai me perguntar, caraca, como assim? É por isso que um curso de medicina continua caro. Reserva de mercado. Reserva de mercado. E é por isso isso que um serviço de medicina é tão caro. Porque quanto menos médico você tem, é horrível de caro. é muito caro. E É quanto muita. Aliás, é muita demanda e pouca oferta. pouca oferta, Aí exatamente. o preço faz o quê? Mas eu acho que não é Sobe. só por isso que é caro, não. Não é só por isso. Só encarece mais. Só encarece mais, exatamente. Já é caro, Porque mas torna o mais. caso de advogados. Eu conheço muitos amigos advogados que tipo pegam e falam assim, caraca, não ganho quase nada com a advocacia. Geralmente o cara vai e faz um concurso público, faz isso e aquilo. Por quê? Muita gente fez direito. Só que isso é bom. As pessoas não conseguem perceber que se tem muita gente entrando numa área específica e aquele salário tá ficando baixo, isso é bom como um sinal. Os próximos caras que forem entrar no mercado de trabalho, eles falam, cara, eu não vou estudar 4 anos para receber, sei lá, R$1.300. Que é a mensalidade De um curso de direito. Eu vou procurar tava discutindo algo... isso esses dias com os colegas. Quando eu me formar, eu não aceito nada menos do que a mensalidade que eu tô pagando na faculdade. Então, mas recém-formado tem essa ideia. Só que tu vai sair recém-formado sem trabalho. Sem emprego. Tá ligado? Tu vai fazer o quê? Uber. Pô, um médico você fazer Uber é Não, sacanagem. médico é sacanagem, né? Ele tem Não, o emprego, médico sim. dá pra desenrolar porque Não, o médico tem acaba o tendo- rolê dos plantões. Só ficar lá 36 horas. Eu conheci um médico que só fazia plantão. Ele não tinha tempo, mas o cara tinha Quando dinheiro. ele tinha emprego e dinheiro. Ele tinha dinheiro. Então tu consegue sim, cara. Amém. Só que, tipo, aí que tá. Um conselho de pressão, um conselho de profissão cria uma pressão que não tá nem um pouco preocupado com os clientes. Os clientes estão defendendo o conselho, mas o conselho tá nem ligando pro cara. Tá só querendo deixar que ele pague um preço mais caro no produto. E isso é prejudicial para a economia. Tem uma PEC, né, que tá parada no Congresso, como todas, né? A PEC 108 de 2019. Ela tá é uma emenda à Constituição, né? Então, tipo,
leva bastante tempo, tem que passar pelo Conselho de Todos. Constituição e Justiça, e ela tá parada nesse conselho desde 17. Não, desde o ano passado, desde o mês 10 do ano passado. Basicamente, essa lei tira o poder dessas autarquias de proibir O exercício da profissão porque não pagou anuidade. Tipo, como assim? Existe, pelo que eu entendi na lei, eles não tiram o poder da autarquia de, tipo, tirar o seu direito de exercer por algum problema ético. Tipo, sei lá, eu sou um médico, mas eu tô fazendo experimento com humano vivo. Calma aí. Isso daí pode ser um problema real. Então, tipo, eles não tiraram esse poder, mas, tipo, eu não quero pagar o COFECOM. Beleza, você não é obrigado, eu não posso tirar o seu direito de exercer isso. O problema acaba sendo de quem quer te contratar, né? Sim. Tipo, você não tem Confecom? Então não pode contratar. Eu te contrato ou não, tá ligado? Teve uma palestra na faculdade em que eu curso, que o pessoal do Corecon, né, que é o Conselho Regional de Economia, foi lá falar e tal. Aí a menina reclamando, não, eu acho um absurdo. Na empresa que eu tô estagiando lá, a menina é de economia, né? Na empresa que eu tô estagiando lá, tem um administrador fazendo o trabalho que é de um economista. Devia proibir isso. Aí eu falei, olha só, primeiro, você tem que pensar o porquê que tem um administrador fazendo o seu trabalho. Pode ser porque os economistas são incompetentes. Senão o cara ia pensar duas vezes antes de contratar um administrador para fazer o seu trabalho. Esse é o primeiro ponto. Então, reveja a sua qualidade. Depois, se você obriga a empresa a ter um economista, automaticamente você está aumentando o custo da empresa. Então, tipo, além Vai da empresa... aumentar, na verdade, o custo para quem tá pegando o serviço, contratando o serviço da empresa, né? Cai pro cliente. Que sempre vai cair pro cliente. Sempre é o consumidor que o quê? Toma! No fundo, é o consumidor que vai Toma no perder, fundo. só que daí se a empresa, vamos dizer que ela se sustenta ainda assim. Ela tem que agora contratar um economista, um administrador, ela tem que contratar o cara do marketing, porque o cara do marketing fez o lobby dele lá também. Tem que contratar o faxineiro, porque tem o conselho da produção de faxineiro lá. Todo mundo. Ele tem que contratar isso. Pode ser que ele não construa mais uma empresa, que não vale a pena pra ele tem que pagar muito caro. Ou pode ser que ele fala, cara, já que eu tenho que contratar um economista pelo salário X, porque tem o piso salarial também, né? Não é aleatório. Tem um salário mínimo. piso. Tem o salário mínimo aí que a gente já conversou sobre Verdade. isso. Ele vai pensar, cara, por que eu vou contratar esse cara que acabou de começar Pois é. acabou de sair da faculdade de economia, sendo que eu posso contratar o cara que já tá há 10 anos no mercado? Não sabe nem se esse cara que acabou de sair da faculdade é aquele que não fez nada, tá ligado? Ele Mas não tem tá como no saber, conselho. mas tá no conselho. Agora, se esses conselhos fossem não obrigatórios e eles tivessem liberdade pra fazer, aí você ia ver que, tipo, caraca, o maluco participa do conselho de economia Alpha Beta Charlie. Caramba! Pô, ele deve ser bom, hein? Porque pra entrar nesse conselho, o cara precisa ter não sei quantas publicações, o cara precisa ser isso, o cara precisa, no mínimo, nota 8 em todas as matérias durante a faculdade. Poderia existir esse tipo de regra, por que não? Por que não? Então aí você saberia, não, esse economista Então, vale cara, a pena o eu cara- contratar. O cara daria mais atenção, né? Por exemplo, esse CRM, pra você tirar ele, você tem que ter no mínimo 8 em todas as matérias. Menos que isso, não enche o meu Não saco. entra. Nem tenta fazer Ou a prova. melhor, digamos assim, ele tem que ter uma média, vai. É melhor fazer por média. É. Ele tem que ter uma média X pra entrar no currículo aqui. Se ele tiver menos que isso, quer dizer que ele não vai se conseguir. dedicou É. o tanto suficiente pra fazer parte desse... Não que Essa somente equipe. notas vai garantir a qualidade de um profissional. Não tô dizendo isso, mas é um dos pré-requisitos. que podem É. ser pedidos, né? Você Mas- poderia criar isso. Daí isso seria tipo um ponto pra OAB Porque, que assim, ainda assim- faz prova? É um ponto positivo pro AB que ainda faz prova, porque o pior é o meu conselho de economia que nem prova faz, você só tem que pagar, tá ligado? Só que em Acho compensação, que só a prova. OAB que faz prova. Então, acho que só. Nem se essa O que o de não faz. medicina faz também, só que não vale pra tirar o CRM, né? Porque eu sei Faz? que todo cara que se formou em medicina, ele tem que fazer uma prova, só que é pra avaliar o nível de... o nível que ele teve na universidade, não pra, tipo, avaliar se ele vai poder trabalhar ou não. Tipo, não importa a nota que ele tirar, ele tem que fazer essa prova. Isso aí eu vi que existe alguma coisa disso aí. Eu não sei, não sou informado disso, Mas, tipo assim, a OAB tem a prova, pô, legal, é um ponto positivo. Só que se tivessem mais não. Mas, tipo assim, só OABs, tem uma OAB. Outros tipos de OABs, né? outro tipo de OAB, que talvez cobrasse um preço mais barato Ou mais caro. ou mais caro, que atendesse a determinado tipo de nicho, sei lá, essa é a ordem dos advogados criminais. A gente só Nossa. pega advogado criminalista que vai trabalhar só nisso. Poderia ser. Que aí o cara não precisava focar em um monte de coisa. Isso. Mas depois que passar na OAB. No fundo, seria que, cara, a beleza do livre mercado, da livre associação, livre troca de serviço é você atender demandas. Hoje é impossível um advogado,
um médico, um economista atender demanda específica porque ele não sabe qual é a demanda do público. Agora, se eu crio um conselho e vejo que as pessoas estão procurando mais economistas que nem liguem muito para teoria, mas saibam muito fazer conta, por exemplo, eu vou focar o meu conselho em pessoas que sabem fazer conta. Se eu quero um médico que seja mais um médico pesquisador, não quero um médico muito lá de fazer plantão, eu quero um médico que crie vacina, crie isso. Tá no meio do estudo, né? né? Eu vejo que tem uma demanda no mercado para isso, então eu vou criar um conselho para isso, porque vai atender essa demanda de mercado. Um conselho de médicos pesquisadores. Meu médico? Então, eu tô falando que eu vou tirar o meu conselho de biomedicina também. Eu vou juntar biologia com medicina. Biomedicina, justo. Biomédico. Você vai ter vai pagar 3 unidades, hein? 3 unidades. Isso não invocar e, tipo, fazer umas 2 matérias em veterinário e também puxar veterinário. Justo. É biólogo, né? Então tu já conhece Tu já todos tem os metade animais. do caminho. Tá vendo? E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Essa é a visão libertária por trás dos conselhos de profissão que mais prejudicam. Sindicatos, né? E, cara, sempre quando alguém falar que você é obrigado a fazer alguma coisa e isso Lembra vai ser bom pra da você... do quinto artigo da Constituição. É. Você não é obrigado a nada. Não, e tenta sempre pensar o real motivo, se isso faz sentido, sabe? Porque, cara, eu fiquei bem frustrado recentemente. Teve uma lei que eu vi, tipo, muito idiota, assim. Aí eu postei, tipo, no Instagram com total... Caraca, não acredito que alguém acredita nisso. Isso aqui, né? E aí teve gente que... Não, mas reclamou. Faz sentido, pô. Porque é justo aí, tipo... Tem que acabar. Mano, mas isso prejudica o trabalhador, prejudica o cliente, prejudica o profissional como um todo. Tipo, não ajuda ninguém, mas mantém uma casta, umas pessoas protegidas num feudinho lá em cima, que elas têm poder de pressionar políticos, têm poder de pressionar isso profissionais. me lembra uma banda. O quê? Sistema Feudal. Exatamente. É uma banda mesmo? Melhor banda, cara. Sistema Feudal, é. Ah, tá. Sistema Feudal. Meu Deus. É isso? É isso, cara. É isso. Eduardo Miranda, se eu quiser saber um pouco sobre economia, sem aquela palavreada chata de economiquez, o que eu faço? Você pode ir pro site semeconomicase.com e também procurar o meu canal no YouTube, Sem Economicase. Hoje sai um novo vídeo sobre nota de R$200. Por acaso, tá bem maneiro. Tem Instagram? Eu tenho Instagram também, @EdwardsMiranda. Edwards é EDWARDS. Caso alguém tenha alguma dúvida. Bacana. André, você tem algum recadinho? Então já foi dado já. Já foi dado? Foi. Então manda seu tchauzinho. Tchauzinho. Meu nome é Danilo Jeremia, pra quem quiser me seguir, Não. é @Danilo Jeremia. Eu sou o mais engraçado dos três aqui, sério, eu sou maravilhoso. Eu sou biólogo, estudante de medicina. Olha. Pra que você quer mais? Tchau! Promoção pra quê? Tá vendo? É por isso que os conselhos proíbem de ter promoção. Tá vendo? por isso que tem Senão que ia existir acontecer conselho. isso. Olá! Não sei mais o que Muito falar. ruim. É Não muito sou ruim. eu. Isso é muito ruim. Não tô fazendo o meu serviço. O meu serviço é É pensar. por isso que você tá fazendo. Filha da puta. Tá fazendo mal o teu serviço.